Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado é a continuação direta do filme Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, que a gente fez o review dele aqui outro dia. Enfim, o filme foi lançado em novembro de 1998 e esse filme é bem diferente do primeiro, em alguns quesitos muito diferentes e outros nem tanto. Para começar, os personagens. Apesar da Julie e o Ray ainda estarem nesse filme, a temática do filme ela é um pouco diferente daquilo que é mostrado lá no primeiro filme. Se inicia com a Julie e sua amiga Carla ganhando uma viagem para as Bahamas, mas elas tiveram que passar por um desafio primeiro, que era acertar qual que era a capital do Brasil. E eles chutaram, né, e falaram sem pensar em nada, e falaram errado, responderam errado. E em momento algum eles desconfiam, porque mesmo respondendo totalmente errado, elas ainda vão e ganham a passagem para as Bahamas. Elas falaram Rio de Janeiro, mas beleza, lá na frente vocês vão entender porque que elas não se tocaram dessa situação. Mas enfim, aí começa a lista para ver quem que vai acompanhar elas nessa viagem. E o primeiro a ser convocado é o Tyrell, que é o namorado da Carla. A Julie até convida o Ray para ir junto, mas como eles estavam meio separados e afastados um do outro, então ele nem decide dar muita bola para essa viagem. Então acontece que outro cara pegou a vaga dele, o Will, que é um amigo da faculdade da Julie, ele vai junto. E cara, não demora muito pro filme deixar claro que o assassino do primeiro filme ele ainda tá vivo, aquele que usa a capa do pescador. Mas enfim, o Ray, já sabendo disso, vai tentar ir lá pra ele o mais rápido possível pra tentar salvar sua ex-namorada, ou atual, não sei como é que eles estavam. Mas enfim, eles encontram ele na estrada e depois de ser quase atropelado, o Ray vai parar lá no hospital. E enquanto isso, já mostra a Julie chegando lá na ilha, começa a aproveitar os momentos junto com seus amigos. Mas do nada mesmo, enquanto eles estavam em um bar, parece uma frase naquela tela de televisão quando eles estavam no karaokê. Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado. E rapidamente a frase some, ou seja, só a Julie que viu. Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado. Legal, cara. É ele. O que foi? Ele fez alguma coisa no letreiro, eu juro, Por que que a juro por música Deus. Julie, Julie, o que foi? eu juro por Deus. O quê? O que foi? Julie, o que está dizendo? Qual é o problema, Julie? Onde você vai? Julie! Droga. E ninguém ao redor entende nada, porque ela sai gritando. Enfim, mais tarde, já com os ânimos um pouco mais contidos, a Julie estava lá de boas e simplesmente ela vai e encontra um corpo bem no closet, lá do quarto. Enfim, eu falei que o primeiro filme era bem direto ao ponto e sem enrolação, mas cara, esse daqui consegue ainda superar o primeiro. Com 40 minutos de filme, os caras já entregaram tipo 90% do entretenimento, assim que é bom, né? E o Homem Gancho que tá atrás deles novamente, né, desde o primeiro filme, ele é um cara muito brincalhão desde o primeiro filme. Enfim, ela vai lá e a Julie sai contando pra todo mundo, né, o que tá acontecendo no quarto dela, chama o gerente, os amigos dela, todo mundo. E cara, ela fica com fama de ser meio lelé da cuca, porque chega lá não tinha nada, ele já tinha tirado o corpo de lá. E já era a segunda vez que ela via uma coisa que só absolutamente ela via, e ninguém jamais estava dando muita confiança nem bola pra ela. E o cara de capa sai eliminando todos que estavam lá na ilha, que estavam em seu caminho. A maioria deles, né, não tinha nada a ver com o negócio, estavam lá pagando pato por uma coisa que eles nem sabiam. Enfim, quando amanhece no outro dia, aparentemente tá tudo normal. A Carla vai pra academia, a Julie vai se bronzear e o Will e o Tyrell eles vão atrás de um entretenimento, ou seja, alguma coisa para fazer, porque começou a chover bastante lá na ilha e diminuiu bastante a lista de coisas que tinham para fazer ali numa ilha paradisíaca. Porém, eles, quando estavam procurando alguma coisa para fazer, eles encontram um funcionário lá do hotel sem vida, e a partir daí todo mundo começa a dar mais credibilidade para Julie, para as coisas que ela tinha falado que ele tinha visto. Enfim, quando estão todos cientes que tem um assassino ali na ilha, eles começam a pensar em sair dali o mais rápido possível. Mas isso não vai ser nada fácil, quando eles percebem que todos os funcionários do hotel, ou a grande maioria deles, já nem estão lá, né? Mas enfim, os meios de comunicação também, naquela altura, já tinham sido todos eles cortados. Então eles estavam praticamente isolados ali de tudo, e literalmente por conta própria já, eles estavam por conta própria. E o único que sabia disso, do que estava rolando, era o Ray. E ele demora o filme todo, cara, sério, pra chegar lá. Só chega nos finalmente já. E aí, juntando todas as peças, a Julie começa
a perceber que aquilo dali parecia mais ou menos uma armação, e era tudo parte do plano do Ben Willis. Aquela ligação que ela ganha, a viagem também que ela ganha, porque nem responder certo eles responderam a pergunta, porque eles tinham falado que a capital do Brasil era Rio de Janeiro, mas enfim, eles não deram muita bola para esse detalhe, depois que eles vão se tocar. Cara, o filme, ele tem um ponto muito forte, tanto o primeiro quanto esse, que eu gosto bastante, que é o suspense, cara. Aquela tensão toda pra saber o que vai acontecer, onde que tá o assassino, a câmera a todo momento mostrando eles bem de longe pra mostrar a dimensão do lugar, como o lugar é grande, eles estão completamente isolados de todos. Isso eu acho bem legal. A tempestade também caindo e o sol se pondo ao mesmo tempo, cara, é muito legal também, combinou bastante com esse suspense todo. Do grupo de amigos, o Tyrell é o primeiro a ser pego pelo assassino. Quando eles estavam fugindo, foi pego de surpresa. Depois a Julie e a Carly, cada um vai para um canto. E aí, cara, quando a Julie fica sozinha com o Will, ele revela ser filho do Ben Willis, que era o cara que eles tinham matado lá no primeiro filme. Matou, mas não morreu, enfim. Enfim, depois disso, o Ray chega para os finalmente para ajudar a Julie e depois rola uma briga. E ela atira no Ben Willis e o Will também acaba morrendo. Quando amanhece, a Julie encontra a Carla, ela estava do outro lado da ilha e o resgate chega, finalmente. O final desse filme é muito legal, cara. A Julie e o Ray, finalmente, eles ficam juntos e vão morar sozinhos, só os dois. Quando eles estão lá, juntos na casa deles, a Julie está sozinha no quarto e vê o reflexo do Ben Willis, debaixo da cama dela. E aí ele arrasta ela e aqui fica muito mais a critério de quem está assistindo o filme pra mim. Porque, cara, pensa aqui comigo. Pode ter acontecido a primeira hipótese, a primeira opção, que entender que isso realmente aconteceu, a Julie foi arrastada e morreu, mas aí já estamos indo pro lado mais fantasioso da história, vocês concordam? E afinal de contas, eles atiraram várias vezes no Ben Willis, como que uma pessoa sobrevive assim e ainda caiu numa cova? Enfim, eu não vejo muita explicação nisso. Mas enfim, tem outra opção também, que eu acho legal, assim, pensar, porque, cara, é uma mais trazida pra realidade, que é mais real, né? A Julie pode estar traumatizada com aquilo, tão traumatizada, que simplesmente ela estava vendo e vivendo coisas que não existem, só na cabeça dela. E pra mim, essa opção aqui faz muito sentido, porque a primeira hipótese, se você pegar, por exemplo, Premonição 3, no final do filme, você não sabe se os personagens morreram ou não. Fica a critério mesmo de quem tá assistindo, os caras não fizeram questão de deixar isso muito claro. E por um lado eu achei isso muito legal, cara, porque é como se existissem dois finais alternativos. E a pessoa que tá assistindo fica com o final que agrada mais a ela. E assim, esse tipo de final dá, tipo, muito crédito pra vir uma brecha, né, pra vir um terceiro filme, cara. Que eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu sempre vou saber o que vocês fizeram no verão passado, aliás. Esse aqui eu nem vou comentar com vocês de tão ruim que é, parece um documentário do Sci-Fi. Tipo, não que eu tenho nada contra os documentários do Sci-Fi, muito pelo contrário. Mas esse filme, cara, não vale nem a pena comentar aqui no canal de tão ruim que ele é. Mas esse segundo filme, ele é muito bom, cara. Ele abusa de clichês a todo momento. Sim, principalmente os que estavam muito em alta na época. Mas, cara, se você for ver, esse filme ele tem muito mais ponto positivo do que ponto negativo. Tipo, o roteiro, o ritmo do filme é muito bom. A fotografia desse filme é perfeita, casa muito bem com a atmosfera criada ali pelo diretor. Esse cenário que caiu super bem também, né? Tipo, cara, se você pegar ali quando eles chegam mais ou menos na ilha, tá aquele sol maravilhoso, né? Tudo perfeito. Enfim, a viagem dos sonhos. E aí quando as coisas começam a ficar um pouco fora de controles, começa a cair chuva, uma tempestade, furacão, não sei o que. E o filme, eles conseguem juntar tudo isso, cara. Ele não supera o primeiro filme, mas ele também não faz feio não, cara. Esse filme é muito bom. Se você não assistiu, eu recomendo que você veja, porque ele é muito bom. Mas enfim, cara, esse filme é muito bom, curto ele bastante. Se fosse pra dar uma nota de 0 a 10, eu daria um 8.8, porque ele é legal sim. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like aí. Tamo junto e eu fui!